Ontem havia uma pergunta, até o Flávio Latifi, repórter, setorista do UOL, para as coisas do Palmeiras, falou sobre isso, sobre a possibilidade de o Palmeiras fazer um protesto formal na CBF. O Palmeiras não vai fazer um protesto formal na CBF. O Palmeiras tem sido discreto, ou tem tentado ser discreto com as reclamações de arbitragem. Não quer dizer que não faça reclamações de arbitragem como outros clubes fazem. Quer dizer que o Palmeiras faz isso de modo mais silencioso. Então, você passa a mão no telefone, liga e fala assim, cara, a gente não gostou disso aqui, não. Negócio de... não estou falando que aconteceu dessa maneira, tá? Por exemplo, se falar sobre o Wilton, o Palmeiras não vai proibir o Wilton de apitar jogos do Palmeiras. Mas o Palmeiras pode fazer uma representação dizendo, olha, já aconteceu no jogo do Wilton, já aconteceu isso, já aconteceu isso, já aconteceu isso, a gente não está feliz quando ele apita jogos da gente, não. Assim como o Marcos Braz falou na entrevista coletiva que ele deu na quarta-feira, depois do jogo, em que ele fala, vamos fazer o trâmite normal das coisas, que é não fazer uma reclamação formal, mas conversar. Ou seja, você conversa intramuros, você conversa sem fazer alarde. Diferentemente do que o Botafogo faz com o Rafael Claus, por exemplo, quando coloca o Claus na berlinda como se fosse o árbitro corrupto. Me chamou muito a atenção, hoje, mais uma vez, a escolha do Ramon Abate Abel como árbitro da final olímpica masculina, França e Espanha. Daqui a pouco, 1h da tarde, ele apita França e Espanha. Cara, é incrível como desde Romualdo Arpe Filho, a gente tem a noção de que o árbitro brasileiro apita mal no Brasil e apita bem fora daqui. Porque não é verdade que estejam acontecendo problemas, e são problemas gravíssimos na arbitragem dentro do Brasil. Mas não é verdade que sejam os únicos problemas, né? Vamos pensar no VAR do pênalti no Vinícius Júnior na Copa América, Brasil e Colômbia, que é escandaloso. O VAR olha o lance no vídeo e diz que não foi pênalti, e no dia seguinte a Conmebol avisa que foi um erro do VAR, que foi pênalti sim. Ou o lance que eu citei agora há pouco do Glenn Nyberg, sueco, que apitou a Eurocopa e que nas quartas de final da Champions League permitiu que o Gabriel Magalhães se abaixasse, pegasse a bola com as duas mãos e não marcou pênalti. Então tem problemas em outros lugares, né? A árbitra brasileira vai apitar a final, a terceiro e quarto lugares, a medalha de bronze no feminino, e o Ramon Abate Abel apita a final masculina. Mas aqui, cada vez que o Ramon Abate Abel ou o Wilton Pereira Sampaio, que apitou a Copa do Mundo, ou um outro árbitro apita, sempre é uma tragédia. Como foi o Paulo César Zanovelli no final do jogo de ontem, Goiás e São Paulo. O Hernan, a gente falou muito sobre a arbitragem ontem, Hernan. Não, o Daronco é um ponto fora da curva, né, disso que o PVC está falando, porque o Daronco pegou uma geladeira na Comebol e aqui ele está apitando um jogo grande, como ele apitou Palmeiras e Flamengo na quarta-feira, né, envolvendo um monte de polêmica, né? Então, assim, acho que passa assim por uma crise e eles se sentem pressionados. Ontem eu estava conversando com um trio de arbitragem, eu até falei isso na transmissão Amazon ontem. Conversei com o trio de arbitragem, assim, papo resenha de antes de jogo e tal, como é que tá a família, tal, vem cumprimenta, eu tenho uma relação muito boa com todos os árbitros, né, sempre tive uma relação muito clara com eles ali, sempre de muito respeito, e ontem o papo era, poxa, esse jogo tá tranquilo, porque o São Paulo já tem uma vantagem de 2-0. Esses jogos tranquilos, se você não presta atenção, ele acaba saindo do controle e aí dá ruim. Foi exatamente isso, era o papo entre eles ali, comigo e tal. E olha o que aconteceu no jogo. Confusão no intervalo, confusão no final, e tudo pela questão da arbitragem, né? Porque o árbitro não acabou o jogo com o escanteio para o Goiás, que precisava fazer o resultado. Gente, era só deixar o escanteio cobrar. É óbvio que os caras iam ficar loucos da vida, como ficaram. E aí, depois, no final, aquela chuva de copo, acerta daqui, acerta dali, briga daqui, e encerra porque não tem segurança. Então, eu não sei se é a energia do futebol brasileiro, o clima do futebol brasileiro, que faz os caras ficarem impressionados. E aí, quando eles estão lá fora, é tipo, ufa, agora eu vou trabalhar. É uma chavinha que é muito louca, precisa ser estudada.
Ainda em cima disso, Hernan, sobre essa questão de pressão do futebol brasileiro, ontem a gente falou muito de arbitragem. Flamengo e Palmeiras, eles impactam daqui a pouco até na atuação do árbitro com esses discursos de reclamação. É disso que você está falando, né? Daqui a pouco o ambiente do futebol torna o trabalho do árbitro ainda mais difícil. Sim, e eles também não se ajudam, né? Eles também não se ajudam. É óbvio que você tem ali um jogo tenso, um jogo que precisa de resultado. Você tem o perfil, por exemplo, do Abel Ferreira, que é um perfil um pouco mais agitado, um pouco mais nervoso. O cara vai lá, fala, enfim, teve até a questão do gesto obsceno. O Tite também teve ali um entreveiro com o João Martins. E depois ficou tudo calmo entre eles. Eu vi, por exemplo, no final do jogo da quarta-feira, o João Martins conversando com o Matheus, algo no sentido, ó, tá tudo bem, querendo mandar um recado pro Tite, e o Matheus falando para ele, não, tá tudo certo, fica tranquilo, tá na paz, morreu ali, é uma discussão, o calor do jogo. Então, entre o João Martins e a comissão técnica do Tite, tá tudo certo, entre o Tite também. O Tite não é um cara que vai levar isso adiante, foi uma discussão ali de beira de campo, ali do momento do calor. E mesmo porque o João Martins e o Tite vão ter que se cumprimentar ali depois no próximo jogo ali no Maracanã. Então é uma questão que tem ali esse componente de pressão, mas eu bato nessa tecla. Muitas vezes os caras não se ajudam. E ontem foi um exemplo claro. Estava conversando com o trio de arbitragem e eles estavam falando esse discurso. Olha, jogo é tranquilo pelo resultado, mas jogo é quando tem um jogo muito tranquilo assim que aí a coisa desanda. E desandou. Ô PVC, o Palmeiras chega para esse jogo contra o Flamengo melhor do que chegou no duelo da Copa do Brasil, porque ganhou o último jogo, chega mais empolgado, não digo, mas chega renovado em questão de ambiente, de ânimo, de status? Eu acho que não, porque eu acho difícil dizer isso, Marinho, porque é difícil saber qual time vai jogar. O Mike pode jogar, o Estevão pode jogar, mas acho bem difícil o Estevão começar o jogo, porque vamos lembrar que a preparação toda do Estevão, na primeira lesão, o Estevão se machuca pela primeira vez contra o Botafogo no Rio. E ele é preparado para voltar contra o Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Ele estava bom no sábado para o jogo contra o Vitória e o Abel colocou para ganhar ritmo de jogo. Ele machucou de novo. Agora ele está recuperado. Ele tem chance de jogar amanhã. Jogar domingo contra o Flamengo no Maracanã. Só que ele pode precisar do ritmo de jogo, é fato, mas o Abel precisa dele contra o Botafogo. E aí fica a dúvida se o Abel vai tentar repetir a estratégia contra o Vitória, que deu errado, porque ele se machucou, ou se ele vai guardar o Estevão para quarta-feira, mesmo sem ritmo de jogo, para chegar bem no jogo que é decisivo da Libertadores na quarta. Então vamos ver o que vai haver. Eu acho que o Palmeiras recuperou confiança. É um ponto de vista que eu tenho. E olhando para o estádio, no pós-jogo de Palmeiras e Flamengo, a torcida do Palmeiras queria se classificar. Claro que queria. Mas a torcida do Palmeiras queria muito ganhar do Flamengo. Porque fazia aquela conta que a gente fez anteontem. Dos últimos 17 jogos, eram 2 vitórias do Palmeiras. Agora, dos últimos 18, são 3. Mas são 5 do Flamengo e 10 empates. Então, você conseguiu botar a cabeça para fora, recuperar a confiança. Saber que tem um outro jeito de jogar, um outro formato, e que pode ser competitivo contra o Flamengo. Mas qual Palmeiras vai ser competitivo contra o Flamengo? E qual Flamengo vai ser escalado pelo Tite? Pode ser um duelo de times reservas. E isso pode transformar muita coisa. Acho que o Palmeiras chega mais confiante, mas não mais forte do que o Flamengo. Hernan, você fale sobre dentro de campo, preservar ou não nesse Flamengo e Palmeiras de Campeonato Brasileiro, pouco depois do jogo da Copa do Brasil. Assim, falar de tendência mesmo, né? É diferente a situação do São Paulo, que briga para ficar no pelotão de cima, com Palmeiras e Flamengo que duelam com o Botafogo ali a liderança, né? Assim, pro Palmeiras, obviamente, como disse o PVC, o torcedor
queria a classificação, o Palmeiras queria estar nas quartas de final da Copa do Brasil. Você tira uma competição da frente, você vai ganhar um respiro, daqui a pouco vai ter um respiro quando tiver quartas da Copa do Brasil, e o Palmeiras olha para o brasileiro agora de maneira ainda mais com vontade de ser tricampeão seguido. Tem a Libertadores, é verdade, que é um objeto de desejo do Palmeiras, de voltar a ser campeão da Libertadores. Estou falando isso não de torcida, porque torcida quer ganhar tudo. Mas eu digo internamente, existe muito essa questão da Libertadores e do tri brasileiro. Então, assim, o Palmeiras ganha, entre aspas, um respiro sem a Copa do Brasil, e aí foca ainda mais e, claro, coloca uma carga de pressão ainda maior para conquistas, né? Então, eu entendo que o Palmeiras vai olhar para o brasileiro de maneira diferente, obviamente não vai colocar todo mundo para estourar todo mundo, mas vai chegar mais confiante. E dentro dessa confiança maior adquirida do jogo do Allianz Parque, pode ser um componente ali para o Flamengo perigoso, mesmo jogando no Maracanã.